Indígenas protestaram nesta terça-feira em rodovias de São Paulo contra o marco temporal. Indígenas realizam protestos em rodovias do estado de São Paulo contra o marco temporal de demarcação das terras indígenas, que poderá ser pautado no plenário da Câmara ainda nesta terça-feira. Atos foram registrados nas rodovias Dom Pedro e Zeferino Vaz, em Campinas. Outro protesto também foi realizado por indígenas guaranis na rodovia dos Bandeirantes, onde os manifestantes bloquearam a pista. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento que policiais dispersam os indígenas que protestavam na rodovia Bandeirantes, em São Paulo. A tese do chamado marco temporal, defendida por proprietários de terras, estabelece que os indígenas somente teriam direito às terras que estavam em sua posse em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou que estavam em disputa judicial nesta época. Em 2009, ao julgar o caso Raposo Serra do Sol, território localizado em Roraima, o STF decidiu que os indígenas tinham direito à terra em disputa, pois viviam nela na data da promulgação da Constituição. De lá para cá, passou-se a discutir a validade do posto, se os indígenas também poderiam ou não reivindicar terras não ocupadas na data da promulgação. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou nesta terça-feira que o governo federal vai trabalhar para preservar todas as atribuições dos ministérios do Meio Ambiente e dos povos indígenas, liderado por Sônia Guajajara, após mudanças feitas pelo Congresso Nacional. A declaração foi feita durante participação virtual em um evento sobre economia verde promovido pelo INSPER em São Paulo. O presidente Lula deu uma mensagem de que vamos trabalhar até o último momento para preservar as atribuições do Ministério do Meio Ambiente, dos povos indígenas, e disse que vamos continuar com o nosso propósito, o nosso programa de que essas políticas estão no coração do governo. Na última semana, o Ministério sofreu derrotas no governo e no parlamento, após o IBAMA negar licença que libera exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Integrantes do governo cobraram a liberação de Marina Silva, que manteve a decisão. Ainda que o IBAMA tenha aprovado uma reanálise dos pedidos feitos pela Petrobras. No dia 24, uma comissão do Congresso aprovou medidas que, na prática, esvaziam as funções dos dois ministérios e transfere competências para outras pastas, como a demarcação de terras indígenas, repassada para o Ministério da Justiça. A medida provisória dos ministérios tem validade somente até o dia 1º de junho e deve ser aprovada no Congresso para manter a atual estrutura determinada por Lula. O governo estuda judicializar as mudanças feitas pelos parlamentares. O ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor do Conselho Nacional de Justiça, determinou a realização de uma auditoria na 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, onde tramita os processos da Lava Jato. Entre os gabinetes a serem auditados está o de Marcelo Malucelli, desembargador e autor do pedido que afastou cautelarmente o juiz Eduardo Apio da operação. O ministro também determinou a correição dos gabinetes dos desembargadores integrantes da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Dos gabinetes a serem auditados está o do desembargador Marcelo Malucelli, que se afastou dos processos da Lava Jato em segunda instância após se declarar suspeito. O filho dele, o advogado João Malucelli, é sócio do senador Sérgio Moro e da deputada federal Rosângela Moro. Na última sexta, o juiz afastado da 13ª Vara, Eduardo Apio, pediu ao Conselho Nacional de Justiça a auditoria da jurisdição. Ele foi afastado cautelarmente do cargo pelo TRF4 em 22 de maio, após uma denúncia de Malucelli. À frente da jurisdição em Curitiba está a juíza substituta Gabriela Hardt, que assumiu o cargo antes do afastamento por conta das férias do juiz Apio.
O corregedor do Conselho Nacional de Justiça, Felipe Salomão, determinou que sejam disponibilizadas salas para audiência de pessoas indicadas pelos magistrados. As pessoas a serem ouvidas, de acordo com o corregedor, não deverão se comunicar, sendo autorizado o recolhimento de celulares. A ordem é que as oitivas sejam presenciais, porém, frente à impossibilidade, poderão ser realizadas de maneira remota, segundo o ministro. O Ministério Público Federal defendeu o arquivamento de um pedido de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-mandatário é investigado pelos ataques proferidos contra ministros do Supremo Tribunal Federal em Brasília no ano de 2021. O Ministério Público Federal defendeu na Justiça Federal do Distrito Federal o arquivamento de um pedido de investigação contra o ex-mandatário Jair Bolsonaro, pelo discurso na esplanada dos ministérios em Brasília, contra ministros do Supremo Tribunal Federal no ano de 2021, quando ainda era presidente. Na época, Bolsonaro criticou de forma indireta o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da região dos três poderes continue barbarizando a nossa população. Não podemos aceitar mais prisões políticas no nosso Brasil. O pedido de investigação foi inicialmente apresentado pelo Partido Democrático Trabalhista no Supremo Tribunal Federal. Segundo a agremiação, o ex-presidente cometeu o crime de tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos estados. Para a Procuradoria da República do Distrito Federal, é possível concluir que as palavras proferidas por Bolsonaro não passaram de meras bravatas revestidas e que não se pode falar em ato ilícito praticado pelo então presidente da República. A senadora e ex-ministra da Mulher, Damares Alves, confirmou nas redes sociais que o avião, apreendido com 290 quilos de maconha, pertence à Igreja Quadrangular do Pará, liderada pelo ex-deputado federal e pastor Josué Bengston, que é tio da parlamentar. A parlamentar fez um anúncio por meio de sua conta no Instagram, afirmando que confirma que o ex-deputado federal Josué Bengston é seu tio. No texto, ela também destaca sobre a operação realizada pela Polícia Federal em Belém neste final de semana, alertando que só tomou conhecimento do assunto através da imprensa. Damares ainda pontuou que a própria igreja fez a denúncia para a Polícia Federal sobre uma carga suspeita no avião. No último sábado, o avião foi apreendido pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Belém, no Pará. A aeronave estava sendo usada pelo ex-deputado e pastor Josué Bengston, tio e padrinho político da senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Bengston é secretário executivo da Igreja do Evangelho Quadrangular, que assumiu a propriedade da aeronave. De acordo com a Polícia Federal, a droga seria levada para Petrolina, em Pernambuco. Quando as autoridades chegaram ao local, o suspeito caminhava pelo pátio em direção ao avião e, ao ver os agentes, correu para fora do aeroporto, mas foi alcançado. Um inquérito foi aberto para apurar o crime e o avião foi apreendido, assim como o celular do homem detido. Daqui a pouco, junho está chegando e o Padre Kelman, chamado de Padre de Festa Junina, ressurge agora como candidato a prefeito de Salvador. A Agência Nacional de Energia Elétrica apela ao Congresso para evitar novos aumentos na conta de luz. O Brasil News volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já.